Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio tem o patrocínio de Um Curso em Sabores. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Hoje temos aqui o patrocínio da marca Um Curso em Sabores, de Isaura Faria, uma marca de alimentação vegana anti-cancro, também de óleos essenciais, detergentes e cosmética totalmente natural. Sugiro que espreitem o episódio da temporada 2 aqui do Reatravessar, onde entrevistei a Isaura Faria, a fundadora desta marca, e onde ela explica como ultrapassou uma doença autoimune através de uma mudança total de hábitos e alimentação. E por falar em mudanças de hábitos e hábitos mais saudáveis, por falar em mulheres pioneiras e empreendedoras, vou já passar então a apresentar-vos a minha convidada de hoje. Então, a minha convidada de hoje vem falar-nos também de uma marca, de uma loja de sucesso em Portugal, bem conhecida, que é a Pegada Verde, que ela fundou através também de contar-nos a sua história. Vou já passar aqui a apresentar, muito contente por ter aqui. Olá, Sofia! Olá, Rita! Sofia Catarino, bem-vinda! Muito obrigada! Obrigada, estou muito feliz por te ter aqui. E eu também muito feliz por cá estar. Pela tua história, que é gira, e também porque gosto muito de trazer aqui pessoas que são pioneiras e são sonhadoras. Certo. Se calhar porque eu também me identifico um bocadinho com esses valores. Sim. Mas, sobretudo, pessoas que fazem coisas que na altura parecem impossíveis e depois dão certo. Então é sempre assim um prazer receber aqui pessoas que criam negócios, marcas que na altura pareciam meio estranhas e que depois se revelam um super sucesso, que é o teu caso, e o caso da Pegada Verde, Sim. não é? Uhum. Então vamos contar aqui aos nossos ouvintes como é que isto tudo aconteceu, mas vamos começar assim, na tua história, lá de trás. Então, tu formaste em Psicologia, não é? Sim, no ISPA. No na ISPA. altura, eu acho que como toda a gente naquela idade não fazia a mínima ideia do que queria fazer no futuro, não tinha aquela ideia definida, não tinha qualquer tipo de plano. E sei que numa conversa com os meus tios, eles falaram de uma colega, de uma amiga que tinha esta formação, e eu até achei, se calhar até pode ser uma coisa engraçada de fazer, e foi. E foste assim. Assim. É como eu, é impressionante a capacidade que as nossas gerações tinham de ir sem saber absolutamente nada ao que iam. É verdade, eu acho fascinante aquelas pessoas que com 18 anos já sabem Já exatamente sabem. e sabem exatamente o que querem fazer e para onde é que querem ir. Eu acho isso fascinante, Pois, mas isso não foi uma coisa pois. pela qual eu tivesse experienciado. Igual, portanto... igual a mim, até essa história também é parecida, outra história que é parecida, que foi porque uma amiga me disse que havia um curso que até era giro de comunicação, e eu, bora lá, ver Mas olha, quando era miúda, achava que ia ser arqueóloga, achava que ia ser patinadora, portanto, coisas completamente a Fora. leste do paraíso, certo. Portanto, mas depois nunca pensei mais nelas. Exato, e depois entraste em Psicologia, formaste, Sim. e chegaste a trabalhar na área. Sim, olha, foi um curso incrível, gostei imenso, em termos de formação pessoal, acho que nos dá imensas ferramentas para o futuro. Foi uma experiência de grandes amizades, portanto foi mesmo positivo, foi uma experiência positiva. E na altura acabei por trabalhar 6 meses, cerca de 6 meses na área em recrutamento e seleção. Trabalhei numa consultora que, no fundo, procurávamos os perfis mais acertados para as funções que as empresas estavam a precisar. Okay. E eu até acho que tinha algum talento para isso. Até gostava. Portanto, ainda tendo sido um tiro no escuro, até foi uma coisa que eu gostei de fazer, mas foi uma experiência mesmo muito breve. Muito breve, exato. Então, eu acho que a grande mudança aqui da tua vida, e assim, pelo menos a parte, pelo que percebi, mais
mais crucial e que te deu assim, não é? Mais um embalo para aquilo que tu és hoje foi uma experiência que tiveste a viver em Nova Iorque, Sim, verdade? sim, eu nesses 6 meses, portanto, conheci o Sérgio, já O nos Sérgio, que é o teu conhecíamos, marido exatamente, e sócio e e sócio, parceiro sim, de trabalho, não é? aparecer na vida e nos negócios. Exato. Portanto, nós já nos conhecíamos, naquela altura começámos a namorar, portanto, Uhum. e surgiu esta oportunidade de podermos os dois ir trabalhar para Nova Iorque, para um trabalho que não tinha a ver com aquilo que nós fazíamos, era um trabalho administrativo, Uhum. mas era era na missão de Portugal junto das Nações Unidas, em Nova Iorque. Bem, e acho que não houve maneira de dizer que não, Claro. foi completamente uau. Uau. Em que ano é que era? Isso foi em que Isto ano? foi em 2007, Exato. já foi Já uma foi vida há algum atrás. tempo, exato, exato. E aí foram os dois, eram novinhos? Éramos muito novinhos, tínhamos 25 anos, portanto, Uhum. 24, 25. Éramos muito jovens, em início de relação, a Hum, viver numa cidade completamente diferente daquela que estávamos habituados, não é? Portanto, eu claro. vivia perto do Estoril, o Sérgio vivia em Torres Vedras, portanto, nem sequer eram grandes capitais. Sim, E de repente estarmos a viver em Nova Iorque, foi mega em metrópole. Manhattan. Uau, bem, sim, deve ter sido aquele choque. Uau! É mesmo Sim, assim tão arrebatador. tão giro. Nós temos Sim. muitas coisas em comum, é engraçado, porque sabes que eu também tive assim uma experiência de viver em São Paulo, também Ah, ok, saí sim. e também foi assim, uau, arrebatador, aqueles Sim, primeiros sim, sim, tempos, tipo, sim. que coisa tão grande, não é? Tantas coisas para fazer, tantos estímulos, Yeah, pessoas tão diferentes, todos os lados, é, é- é- é incrível. hábitos totalmente diferentes dos nossos. Sim. Foi mesmo, ainda que tenha sido há tanto tempo, né? Eu Uhum. olho para trás e parece que já Parece, quase que nem vivi aquilo. parece que foi noutra encarnação. Eu às vezes brinco assim, na minha vida passada. Mas é isso, é. Nós às vezes até dizemos, mas isto aconteceu mesmo. É, Tão parece que às giro. vezes já foi. Yeah, exato. Mas sim, olha, foi uma experiência que ainda bem que ela surgiu, porque no fundo eu acho que as coisas acontecem por um motivo. Uhum. Acho que o primeiro foi porque ajudou a fortalecer esta relação inicial com o Sérgio, né? Portanto, Uhum. em termos pessoais, acho que foi. Se eu não fosse, provavelmente não estaria com ele. Portanto, o estar lá e ter continuado e permanecido e termos saído de lá mais fortes, mais resilientes, Claro. ajudou sem dúvida a transformar a minha vida no futuro. E o segundo, porque nós juntos quisemos depois fazer um projeto em conjunto. Uhum. Portanto, e Claro. esta experiência foi sem dúvida o Sim. despoltar disso tudo. A origem veio daí porque tu contaste-me e também tens escrito no teu site que vocês ficaram bastante impressionados com, até acho que a expressão que tu usas é a muralha de lixo, não é? A Sim, muralha sim, de sim, lixo sim, sim, sim. que tinham à porta de vossa casa todos os dias e começaram a ter contacto com uma realidade de facto de muito desperdício, não Sim, é? sem Em Nova dúvida. Iorque. Eu imagino que seja aquela coisa dos copos, dos pratos, de. Tal e qual, tudo é. Porque as pessoas não fazem refeições em casa, saem de casa e vão tomar um pequeno almoço a caminho. Os almoços, nós muitas vezes íamos buscar almoço e almoçávamos nos parques, portanto, isto é muito comum. Aquela coisa Portanto, que se vê nos filmes, que a pessoa sempre com o seu copinho, não é? exatamente, exatamente. E é tudo descartável. Uhum. Portanto, no fim do dia, se formos fazer contas às quantidades, todos os dias a usar um copo, a usar uma caixinha, todos os dias, todas as pessoas. Claro, vezes milhões de pessoas. Tal e qual, portanto, É isto às tantas surreal. fazíamos, mas agora vamos todos os dias usar um diferente, epá, isto faz-me confusão. E isto começou, todos os dias saímos com a tal muralha de lixo, e era literalmente uma muralha, sacos de lixo e sacos de lixo, Uau. sacos de lixo, era impressionante. Hum, Acho que agora está melhor, mas eu não senti que a cidade fosse limpa, não é? Não é aquela Claro, coisa de eram os sacos de lixo, não estava o lixo espalhado, mas era lixo. claro. Não é uma cidade, não era uma cidade assim tão limpa, Uhum. quando a gente pode imaginar. E isto tudo começou, podia não nos ter feito logo luz na Uhum. altura, mas percebemos que isto nos incomodava. E quando as coisas nos incomodam, nós queremos fazer alguma coisa que mude, não é? Que mude essa situação, esse desconforto para alguma coisa melhor. Então começámos já na altura a procurar opções reutilizáveis que pudéssemos usar para não estar sempre, Uhum. sempre, sempre com os descartáveis. Portanto, isto foi uma coisa que se foi formando logo Foi uma aí. semente. Foi uma semente, Foi tal uma e qual. sementezinha que ficou e vocês ficaram aí com esse bichinho Sim, de como é que nós podemos, pessoalmente, para nós próprios, sim, não entrar nesta coisa do, exatamente, não é, do exatamente. desperdício total. Uhum. Ficaram aí com a sementinha, depois voltaram para Portugal. Sim, portanto, passado quase um ano voltámos, em plena crise Uhum. económica, portanto voltámos, já era 2008, foi início de 2008, arranjámos trabalhos,
mas sempre na precariedade, nunca foi trabalhos com longevidade. Eu inclusive depois acabei em layoff, portanto, na empresa onde estive, portanto acabou por não ser, foi aquele retorno, tipo, acabamos de ter uma experiência tão boa, tão interessante, tão viva, tão entusiasmante, e agora voltamos ao nosso país e parece que não saímos da cepa torta. Pois. Mas às vezes as coisas se calhar têm de ser assim para depois nos dar o momento eureka. Acho que sim, acho que temos que passar assim por a maior parte de nós, não é? Tem que passar por uma experiência, nem que seja para perceber o que é que nós realmente não queremos, não é? Às vezes é mais fácil identificar aquilo que não gostamos e que não queremos do que aquilo que queremos realmente. Sim, e pode funcionar na mesma. E a maior parte das vezes essas coisas todas que nós passamos até se revelam úteis em algum aspecto mais para a frente, sim, não é? Sim, completamente de acordo. Olha, há aqui uma parte muito gira da tua história que é quando tu dizes que estavas de férias, estavas a ler uma revista e nessa revista há um artigo que te chama a atenção. Sim. E eu acho muito giro este tipo de situação porque eu dou muita importância a essas coisas pequenas que às vezes são as chamadas coincidências, mas que me parece que fazem toda a diferença às vezes nas mudanças de vida das pessoas ou nas portas que se abrem. E às vezes é uma coisa tão simples como ler um artigo numa revista que me desperta qualquer coisa dentro de mim, não é? Tu já tinhas a sementinha que já tinhas trazido de Nova Iorque e este artigo, conta-me lá um bocadinho sobre ele, o que é que foi, o que é que surgiu em ti? De facto, Rita, eu acho que isto é mesmo engraçado quando estas coisas acontecem. Estávamos na praia, era verão, Santa Rita, ali ao pé de Santa Cruz, e estava a ler a revista sábado. Ui. E eles falavam desta jornalista canadiana que é a Vanessa Farquharson, e ela tinha um blog e depois deu origem a um livro, mas o projeto que ela tinha era, durante um ano, todos os dias desse ano, introduzir uma medida ecológica na sua vida e falava sobre ela. Uma dessas medidas foi começar a utilizar o copo menstrual durante a menstruação para evitar os descartáveis, e falou um bocadinho sobre como é que foi essa experiência, o que é que ela utilizou. Qual é o nome do livro já agora? Dormir nu é ecológico. Okay. Ainda se encontra. Dormir não é ecológico? Dormir nu é ecológico. Nu é ecológico. Portanto, ainda se encontra, ainda dá para comprar e eu aconselho vivamente a toda a gente porque é muito prático e ela fala das 365 medidas de uma forma muito engraçada. E, portanto, leste sobre o copo menstrual que sim, despertou alguma atenção. No artigo da revista falavam sobre isso especificamente. E claro, imagina. Tu nunca tinhas ouvido falar daquilo. Imagina, em 2008. Claro. Se às vezes hoje ainda é difícil, nessa altura então, toda a gente, que é isso? Imagino perfeitamente. Ninguém fazia ideia, mas toda a gente começa logo a fazer piadas, claro. Eu comecei ali, opa, o que é que será isto? Eu fazia sempre muitas alergias na pele, irritações por causa dos descartáveis. Dos tampões em penso. Eu acho que é mesmo importante nós falarmos destas coisas porque há pessoas que podem ainda não conhecer e não são poucas as pessoas e as mulheres que têm de facto reações aos tampões e aos pensos, não é? Porque muitos destes tampões e pensos têm até produtos que não se falam são branqueados. São branqueados. Exatamente. E isso por si só, para peles mais sensíveis pode não ser o mais indicado, exatamente. E pouco se fala ainda disto. Já se fala mais, mas... E é uma zona que é tão sensível, muito não é? Sensível. E é muito resguardada, no fundo, não é? Portanto, não está ali a apanhar ar a todos os momentos, portanto, precisa de se dar atenção. Portanto, sim, olha, eu fazia exatamente essas alergias, irritações, eu tinha uma péssima qualidade de vida durante a menstruação. E fazia até crostas, desculpem, estou a ser muito gráfica, mas tem que ser, porque isto é muito comum e, aliás, todas estas conversas da menstruação, ainda ontem estava a falar disso com uma amiga, parece que ainda há muitos tabus à volta. Muitos tabus acerca de da coisa mais natural do mundo, da coisa mais bonita do mundo, não é? Que é o ciclo de fertilidade da mulher e, portanto, quanto mais vezes trouxermos assim estas conversas a público, é verdade, no que me diz respeito e no que eu puder, trarei aqui, porque de facto isto tem que ser mudada aqui a forma de pensar das coisas. Não é? Mas olha que eu apercebi, para não perdermos aqui, mas vou só fazer uma parte. Depois de termos depois desbravado aqui o copo menstrual, a quantidade de conversas que se tornaram mais fáceis pela questão, a quantidade de pessoas que sofrem com isto é impressionante. É isso, que sofre e não fala muito, porque são assuntos que são ainda um bocadinho... Não é conversa de café, portanto, as pessoas guardam para si. Tabu, é como se fosse uma coisa a esconder, não é? E a qualidade de vida
é muito afetada por isto. Claro. Em termos sexuais, portanto, Claro. e de bem-estar pessoal, Claro, não, pá, não, claro. é inviável. E eu olho para trás e pensava, eu todos os meses, quando estava finalmente a ficar bem, novamente, ficava novamente com feridas, com alergias. Pois, Portanto, péssimo. claro. Portanto, viste o copo e pensaste: Se "Tenho calhar, aqui alguma vou pelo menos experimentar", não é? exatamente. Então, fui à farmácia local do centro comercial, que eu achei que era assim que tivesse mais essa oferta. Exato. Falei do Comenstrual, que estava à procura, e a farmacêutica não fazia ideia do que eu estava a falar. Pois. Perguntou-me se é para medir a temperatura. Ok, não fazia a mínima ideia, que Não engraçado. fazia a mínima ideia. Eu, ok, bem, aqui não me safo. Internet, deixa-me pesquisar, deixa-me ver o que é que eu encontro. Muito pouca informação, mesmo muito pouca. Mas deparei-me com esta marca, a Lunete, que é que nós, Lunete, sim. depois, que é uma marca finlandesa, inspirou muita Foi confiança. mesmo a primeira que cá tivemos, não é? Eh, e olha, eu vou mandar vir para mim. Uhum. As compras online também ainda não eram muito frequentes, mas eu já vinha um bocadinho habituada de Nova Iorque, Exato. com o à vontade, ou pelo menos maior à vontade de fazer compras online. Mandei vir para mim e, entretanto, lá chegou, não tinha ninguém das minhas amigas que me pudesse dizer: olha, faz assim, faz assado. Ninguém usava, ninguém sabia, portanto, olha, estava sozinha neste processo. E quando experimentei a primeira vez, pus uma, pus duas, pus três, ai, que isto não funciona. Sim, porque não é porque a pessoa pelas primeiras vezes não é propriamente Não, e não sabemos exatamente como é que temos de colocar, portanto, não há aquela pessoa ali amiga a dizer: olha, faz assim que isto com comigo aquela resulta. dicasinha, não é? E eu pensei: bem, acabei de gastar dinheiro, isto não está a funcionar e não pode ser. Portanto, eu vou ter de mudar aqui alguma coisa para não deitar o dinheiro à rua. E só este pensamento, e eu lembro-me perfeitamente de onde estava e como fiz este pensamento, à quarta funcionou. Funcionou, ok. E eu senti: assim está Ok, bem. isto funciona, isto funciona. Assim está bem, não sinto nada, estou confortável, ok, vamos. Exato. Ao final do dia, tudo bem, maravilha, sem cheiros, sem qualquer tipo de preocupação tinha, porque era a primeira vez que estava a usar, mas sem qualquer fuga, estava tudo bem, Ou seja, aquilo funcionava. funcionava, não me doía nada, não tinha comichão, não tinha nada, estava ótimo. Bem, vou ter com o Sérgio, amor, isto é a melhor coisa do mundo. Como é que isto não existe em Portugal, ninguém conhece isto, nós temos de inverter isto. Como é que a gente traz esta marca para Portugal, este produto? Yeah. Porque as pessoas precisam de conhecer isto. E ele olhou para mim, ok, confio em ti. Ok, faz o que tens de fazer. E foi este entusiasmo à volta deste problem solver, não é? Porque para mim foi uma mudança drástica de vida e que nós começámos. Hum, Estávamos com um amigo uns dias mais tarde, estava-lhe a falar disto também, e ele disse: "Por que vocês não contactam a marca e trazem isso para Portugal?" Como se fosse a coisa mais fácil do Mais mundo. natural do mundo. Nós éramos uns miúdos, não é? Não éramos propriamente pessoas experientes na área dos negócios, nada, mesmo nada. E ele lá disse aquilo, nós achámos um disparate na altura, mas acho que no dia a seguir, tipo, olha, vou enviar um e-mail. O não é garantido, portanto. E as coisas tão engraçadas, eu acho que isto está mesmo, as coisas quando se alinham, eles responderam-nos. Eu, não acredito. A tal marca finlandesa. A marca finlandesa, a Lunete. Olha, estamos neste momento à procura de distribuidores em Portugal, por isso podemos conversar. E assim foi. Eles tipo, aceitaram, estes miúdos, aceitaram estender-nos a mão. Olha, vamos fazer uma experiência, vamos ver como corre. E assim foi. As coisas começaram. Eu acho que foi tudo um acaso, mas que tudo se alinhou para que corresse bem. Portanto, nós começámos a trabalhar então com esta marca e percebemos mais tarde que, ok, vamos criar uma loja online, vamos também trazer outras marcas, porque não podemos viver só de uma, e vamos tentar encontrar marcas que permitam a reutilização, ao invés da utilização de descartáveis, nas coisas do dia a dia, nas nossas rotinas, coisas com estilo, coisas que tenham boa imagem e que sejam apelativas e que as pessoas gostem de usar, porque de outra maneira ninguém faz só pelo ambiente, ou muito pouca gente o fará.
E começámos a ver marcas que nós já gostávamos, outras que ainda não conhecíamos, mas que faziam sentido para nós, e começámos a trazê-las para Portugal. E essa foi a origem da Pegada Verde, Foi assim, a Pegada Verde começa assim. que começa com uma necessidade tua. E eu achei Sim. isto muito giro. Portanto, é Sim. uma necessidade tua de um produto que tu experimentas e Sim. gostas Sim. e Aliás, eu acho que tudo o que nós temos feito na nossa vida tem sido assim, por coisas que nós identificamos como, olha, isto não é bem aquilo que nós gostávamos de ter. Nós gostávamos que fosse de outra maneira. Olha, eu sinto isto que é deficiente, não é? Acho que tudo na nossa vida Claro. começou assim. Duas coisas muito giras, então acho que é muito interessante isso tu de algum modo tens essa veia e há muitas pessoas que têm e isso é um bom exemplo para quem nos está a ouvir, que é não ficar um pouco à espera que alguém de fora me venha resolver uma questão ou as questões de um modo geral. Então, na verdade, tu tipo, foste pesquisar uma coisa porque precisavas, não é? Porque tinhas uma necessidade, não é? Encontraste um produto e então fizeste disso uma porta que se abriu para trazer isso a mais pessoas. E depois, outra coisa que me parece muito gira nessa história é que tu aceitaste uma proposta que a vida te trouxe, na verdade, que não estavas propriamente preparada, não é? Tu e o teu companheiro na altura eram muito novos, como tu dizes, não é? De repente há uma marca, não é, europeia que vos faz uma proposta de serem revendedores de algo cá em Portugal. Então, essa É assustador. é assustador, não é? Porque isto não parece nada, mas eu imagino uma pessoa ser novinha, num país que, estamos a falar de há muitos anos atrás, onde as coisas não é, eram bastante mais fechadas, a trazer um produto que é meio esquisito, não é? Um pouco menstrual, uma coisa meio esquisita. Sim, sim. Como tu própria disseste, as pessoas faziam piadas, ainda hoje fazem, imagino na altura, não é? E vocês abriram-se a, ok, bora lá, dar o benefício da dúvida, bora lá experimentar isso. E isso foi aquilo que vos levou a serem aquilo que a marca é hoje, não é? Que vocês hoje são. Então isso é assim, mesmo de trazer aqui assim por palavras, porque às vezes esses atos de coragem não é de uma vez, depois mais para a frente revelam-se assim. Sim, às tantas também há aqui uma parte de se calhar pouca consciência ou Às vezes a inconsciência ajuda, não é? Às vezes a inconsciência ajuda um bocadinho. não pensar tanto sobre as coisas e olha, vamos fazer. Vamos ver. Overthinking, deixar a pensar mais, não é? O pensar é bom, mas pensar demais já atrapalha. Bloqueia, não é? Sim, sim, sim. Olha, muito fixe. Então, a Pegada Verde tem 13 anos, não é? Já tem 13 anos a marca. E é assim, um super sucesso, não é? Então, na verdade, diz-nos assim, o que é a Pegada Verde? É um site, é uma plataforma, é uma loja, não é? No fundo, de compra online. Sim, temos duas vertentes, porque o que nós acabamos por fazer foi trazer essas marcas e tornarmos distribuidores de algumas dessas marcas. Então nós vendemos também para outras lojas, vendemos em Portugal e vendemos em Espanha, e temos o site, temos o nosso próprio canal, que é a nossa loja online, e é aí que temos feito muito mais divulgação e temos sido o máximo possível de informativos. Temos também o nosso blog, em que tentamos sempre passar informação de recomendações de alojamentos, restaurantes, atividades, coisas que sejam dentro da sustentabilidade, coisas que as pessoas às vezes procuram, não sabem onde procurar, então tentamos agregar tudo ali. Temos sempre alguns artigos de opinião, de coisas assim mais específicas de como é que podemos mudar os nossos hábitos, mudar a nossa cozinha para ser mais sustentável, nossa casa, coisas assim muito mais específicas. Então tentamos sempre dar essa abertura para as pessoas que nos seguem, a nossa comunidade também, para ter mais insights e para eles próprios fazerem essas mudanças. E no fundo o que nós, era aquilo que eu dizia há pouco, o que nós sempre quisemos foi promover estes hábitos mais sustentáveis, não os impondo, porque nós nunca... Isto é engraçado porque eu e o Sérgio... há muitos anos atrás éramos os fiscais da reciclagem. Sim. Quando tínhamos jantares lá em casa, com os amigos, as pessoas fiscais da reciclagem tinham medo de pôr as coisas no ecoponto, tinham medo e olhavam para nós. Pois. E eu às tantas pensei, eu não quero isto. Eu não quero ser esta pessoa. Eu tenho que te confessar que há bocadinho estava aqui a trazer o chazinho e estava com aqueles pacotinhos de chá, não é? Que trouxe para aqui e pensei... Ai pá, se calhar a Sofia vai achar, porque obviamente que os pacotinhos de chá, não é? Não são a coisa mais ecológica do mundo. Certo. Ai, se calhar já vou ser repreendida. Há outras opções. Claro que é. Mas não, é isso exatamente, essa repreensão, que nós já fomos assim, e houve um momento da nossa vida que nós pensámos, não,
eu não quero ser esta pessoa de estar a olhar para as pessoas com medo antes de fazer o que quer que seja. E isso também mudou o nosso mindset e a forma como nós comunicamos, de não fundamentalismo, de passarmos as coisas com positivismo, porque a sustentabilidade tem coisas boas, traz-nos coisas boas, então fazemos com leveza e com alegria, sem impondo e sem apontar dedos, porque Claro. é uma coisa que eu tenho visto mais nos últimos anos, desde que a sustentabilidade se tornou esta tendência, esta moda, não é? E ainda bem, porque leva à Claro, ação. infelizmente. Mas foi muito apontar de dedos, então as redes sociais são muito intensas nesse aspecto e podem levar também a muitos comportamentos menos, Apontar dedos a quem faz diferente, quer tal e dizer. qual, tal e qual. E às tantas isso também criou este novo conceito de eco-ansiedade que as pessoas sofrem muito hoje em Uau, que dia. interessante, nunca tinha ouvido. Tipo, não conseguem fazer melhor e depois há sempre aqueles que estão sempre a ver, o que é que eu estou a fazer e não estou a fazer o melhor, podia estar a fazer muito, muito mais. Então isto às tantas, Interessante. nós quisemos, vamos Hum, acalmar isto porque a sustentabilidade é positiva, não é uma coisa má e não pode ser vista com maus olhos e apontar dedos. Então Claro. nós quisemos afastar-nos muito disso. Uhum, Mensagem sempre positiva e de não fundamentalismo, claro. cada um faz o que pode, o que quer fazer Uhum, e como quer fazer, um dia de cada vez. Hoje chega um degrau, amanhã chega ao segundo, e hum, assim sucessivamente, mas cada um tem de fazer à sua uhum, medida. Porque de outra maneira vai ser um desconforto, vai ser um mal-estar e que só se vai agonizando com o passar do tempo. claro. E às tantas, olha, eu Uhum, vou-me lixar para isto tudo e não faço mais nada. claro, isso é tão interessante o que estás a dizer, porque aliás aplica-se a uma série de outras coisas. Eu estou a ouvir falar aqui, estou a encaixar isso na minha vida em outras áreas, nomeadamente, por exemplo, na alimentação. Sim. Eu hoje em dia tenho uma alimentação muito mais, vamos dizer assim, eu não como carne há muitos, muitos, muitos anos, não é? Mas tive uma parte bastante radical, não é? Portanto, Uhum. quando comecei este meu caminho, não é? Do yoga, da espiritualidade, etc., tive uns primeiros anos muito radicais, onde, Uhum. quer dizer, eu tinha uma alimentação super regrada, tipo ashram, e bastante também até a crítica, pronto. Eu acho que sempre tive assim uma certa tendência tolerante, mas realmente naqueles primeiros anos eh, era um pouco crítica, não é? Em relação àquilo que os outros comiam. Uhum. E acho que nós às vezes, se calhar, temos que ir a esses extremos para depois perceber o tal caminho do meio, não é? Que se É. fala que é. O que importa é verdadeiramente o que eu faço como exemplo, não é? E isto é válido para tanta outra coisa, até para formas de pensar, para formas de, sabes, para tudo, não é? O que importa é aquilo que eu faço como exemplo com a minha vida. E depois eu aos outros posso dar o meu exemplo, posso dar, Inspirar, inspirar, posso dar informação, mas na verdade eu nunca vou ser eu que vou mudar aquela pessoa à força, ou porque eu faço, tu tens que fazer, não é? tal e qual. E isso agora, ouvindo-te falar, até talvez até seja a raiz de muitos males na nossa sociedade hoje em dia, sabes? Concordo, Não sim. é? Eu acho que nós não o fazemos com consciência, mas às tantas embrenhamos-nos tanto neste radicalismo quase, Uhum. que tudo o que sai dessa bolha, não é, porque depois nós vivemos nestas bolhas, é mal visto Yeah. e sai da norma, então está Uhum. mal. E Sim. não é assim. E há uma tendência para radicalismos e para divisões, não É, é? Eu acho que é, há muita tendência, e isso é um dos perigos que me parece assim, humanamente falando, não é? Para a espécie em si, é esta divisão excessiva em relação a todos os assuntos, é. que me parece que nas redes sociais hoje em dia é muito evidente e até, não sei, é mais estimulado, não é? Parece que se não somos A, temos de ser B. Exatamente, E exatamente. parece que ali o meio termo não existe. Claro, e há muitas opções, há muitas opiniões e não tem que ser só és isto ou aquilo, Uhum. não é? Hoje de manhã até estava a ouvir qualquer coisa de um cientista engraçado e ele estava a falar disto. Ele estava a dizer: "Não, nós na ciência, um cientista não se caracteriza por, ouvir este ponto de vista e aquele, caracteriza-se por ouvir todos os pontos de vista, todas Pois, as opções, não é? Para realmente depois poder tomar a sua tomar a decisão, sua não decisão é? e fazer as suas experiências. E então hoje em dia nós estamos mesmo muito assim, e é interessante teres trazido isso, não é? Portanto, não há nada como nós fazermos a nossa cena, Sim, mostrarmos e inspirarmos, sim, não é? E sim, sim, então sim. é isso que vocês na Pegada Verde também fazem muito assim, também com os vossos conteúdos Uhum, que põem, não é? Com as dicas e com as marcas muito giras com as quais trabalham, não é? De sim. várias áreas. Sim, nós tentamos, tudo que nós temos na nossa vida, nós tentamos ter, não é? Aquelas rotinas Que desde tu usas o para na tua casa. sim, sim, desde a cosmética, os detergentes, a lavar a louça, a cosmética, desde os shampoos aos Uhum. cremes,
facial, corpo, Portanto, basicamente óleos. coisas que não causem desperdício, tipo de embalagem, sobretudo, é isso? Sim, nós temos tentado inverter, mesmo junto dos fornecedores, e nós sabemos que as coisas não se mudam de um dia para o outro. Uhum. Temos assistido a processos de alteração das embalagens para não serem totalmente desperdiçadas, tem-se mudado também o tipo de material que se usa, portanto, Uhum. isto tem sido um processo. E só nos últimos anos, se calhar a partir de 2017 é que nós notamos isto, e nós já somos de 2009, portanto até lá Pois. é sucesso, foi sucesso e tu falaste tem sucesso já várias vezes, mas foram anos muito, Um caminho, não é? muito Um caminho, sozinhos, sim. muito Agora até vou ler sozinhos. aqui, porque eu tirei aqui do teu site uma frase que achei bonita e que diz um bocadinho isso, que tu escreveste. Iniciar uma loja online ligada à sustentabilidade em 2009, no momento em que a crise se instalava no país e pouco se ouvia falar em sustentabilidade, não foi tarefa simples. Apesar de todas as dificuldades iniciais, apostámos tudo na pegada verde, pois acreditávamos que esse era o caminho. Aos poucos conseguimos mudar mentalidades e comportamentos. Dizem que chegámos antes do tempo. Nós dizemos isso muitas vezes também. Chegaram antes do tempo, não é? E chegaram, Sim, e chegaram sobretudo a um país que, enfim, que não é propriamente pioneiro nas uhum, mudanças, não é? Até pela questão de estarmos aqui mais no finzinho da Europa. é verdade, Normalmente vamos muito a reboque e há alguma matriz mais tradicional e fechada, não é? Que não somos assim super abertos à é mudança. verdade. Portanto, só o facto de uma coisa tão simples que hoje em dia toda a gente faz, que é compras online, eu imagino que em 2009, tipo, eu imagino porque eu sei, Imagina, não é? arranjar quem nos fizesse um site, todas as propostas eram um balúrdio. Uhum. Nós não percebíamos nada de construção de sites, obviamente, nem de lojas online. Era de Sim. zero à esquerda. E era efetivamente uma coisa muito pouco comum. Era. Havia pouquíssimas lojas online naquela Uhum. altura e eram muito rudimentares. Portanto, foi. Eu olho para trás hoje em dia e penso como é que nós Como é que nós fizemos fizemos isto? isto? Juro-te, como é que nós fizemos isto? Mas aconteceu. Mas fizemos muitas escolhas erradas, ah, muitas coisas que hoje em dia faríamos diferente, Uhum. obviamente, mas que na altura achámos que eram mais correto, Porque estavam a mas experimentar e porque também não tinham propriamente, não se calhar, não, sabíamos. não tinham mentoria. Hoje em dia há mentores, hoje em dia há marcas que nós podemos olhar e, olha, vou-me guiar por isto, não é? Porque quem já fez, vocês não, vocês foram mesmo aqueles que chegaram antes do tempo. Chegaram antes do Sim, tempo, sim, não é? sim. E sofremos com isso. Acho que tem as duas valências. Fomos pioneiros. E pronto, à nossa volta as pessoas olham para nós, tipo, olha, estes já cá estão há muito tempo e foram Uhum. eles que começaram a desbravar, mas depois tem a outra parte, porque foi desafiante fazer com que as pessoas começassem a seguir e a olhar para nós Que vos dessem a sério. credibilidade, que começassem a acreditar que comprar online era seguro, não era um bicho de sete Exatamente, cabeças. exatamente, e que ver estas opções mais sustentáveis era uma coisa boa para si, porque Uhum. já tinham os seus hábitos, então porque é que eu hei de estar a Uhum. alterá-los? Foi muito desafiante. Acredito, aqueles primeiros anos devem ter sido, sim, mas isso eu acho que Sim, é assim, aquelas dores, as dores de quem é pioneiro, não é, em alguma coisa, porque quem é pioneiro realmente vai mesmo desbravar ali um caminho novo é. e isso tem, enfim, tem um lado muito bom de reconhecimento e satisfação pessoal mais à frente, mas acho que quem é pioneiro em qualquer área sabe que, que tem um preço, Tem de não é? se tem de se escavar ali muito É, e às não vezes, desistir, às vezes porque é até fácil desistir. é fácil desistir, É, não é? é, é. Claro, É fácil dizer: "Olha, pronto, não dá. já me esforcei o suficiente, Uhum. agora olha, agora vou para Até outra". porque muitas vezes, e não sei se isto aconteceu ou não, muitas vezes, não temos o apoio de fora, não é, Hum. que sustente essa nossa coragem, essa nossa vontade de ir mais à frente. Então, pelo contrário, às vezes até Sim. noto muito isso em muitas áreas e até muitos convidados que tenho tido aqui, que partilham isso, não é? Que às vezes até as vozes de fora até desajudam, não é? "Mas tu és doida, mas agora vais-te meter nisso. Uhum. Mas agora é uma loja online, mas Sim, isso é uma sim. maluquice", tu deves ter ouvido muitas coisas destas, não é? Sim, mas olha, curiosamente, hum, quer o meu pai, quer o pai do Sérgio, são pessoas que já tinham os seus próprios negócios. Uhum. Portanto, logo aí, Já ajuda, portanto tinham essa nunca nos disseram: "Não faças isso", mas também nunca foi aquela coisa de, para já, perceber o que é que nós íamos fazer, não é? claro, Porque naquela altura falar sustentabilidade, mas que é isso? Que é produtos sem embalagens? Mas vocês são malucos? pronto, nunca nos disseram que não, mas se calhar foi aquele: "Pronto, a gente está aqui e ajuda", mas Pois, nunca disseram: "Boa, isso vai resultar". yeah, yeah. Hum,
E da parte dos nossos amigos, também nunca tivemos muitos amigos empreendedores naquela altura que também nos pudessem fazer Ajudar isso, assim, não é? Claro, dar essa dicas ou dar a ou força, aquele incentivo, às vezes, sabes, é, mesmo não sejam dicas, aquele incentivo, bora lá, bater, vai dar dar ali a certo, pancadinha nas palmadinha. costas. Portanto, foi tudo ali. Não foi um mar de rosas para nós na Claro, altura, claro. mas de alguma maneira nós estávamos ali com a ideia fixa e fez. E fez. E diz aqui, nesta parte, não é? Aos poucos conseguimos mudar mentalidades e comportamentos. E Sim, isto é, sim, é sim. maravilhoso. É maravilhoso e perceber que estas pessoas que nos seguem gostam daquilo que nós fazemos e apreciam, e cada vez mais vêm ter connosco também a dar-nos sugestões, ou Uhum, de marcas, ou de ok. coisas que viram, para nós também podermos falar. Uhum, Que isto ao início não acontecia, não é? claro, estavam Éramos mesmo nós, sozinhos. éramos nós quase a debitar e muito, muito pouca gente Uhum. a interagir connosco. Agora já é muito. Claro, agora já têm esse apoio, já têm E uma as redes sociais sociedade. também vieram a facilitar muito isto, não Sim, é? sem Esta dúvida. conversa A partilha, não é? é, Uhum. porque no E vocês fundo têm uma equipa, não é? Têm uma equipa já de pessoas. Quantos são vocês? Não tem nada a ver. somos 10 pessoas neste 10 momento. pessoas, Sim. uau, já é uma empresa incrível, tão bom, tão bom. E colaboradores, não E é? pessoas muito talentosas que temos tido a felicidade de ter connosco, porque estamos em Torres Vedras, portanto, Uhum, próximo de Lisboa, nem sempre foi fácil. uhum. Tivemos uma outra situação em que as pessoas de Lisboa não querem ir para Torres Vedras e faz-nos sempre pensar, caramba, estamos aqui tão perto, há tantas pessoas por dia que vão de Torres Vedras para Lisboa trabalhar todos os dias e as pessoas de Lisboa não querem vir trabalhar para Torres Ok, Vedras. pois. Claro, Este, o percurso inverso é válido, mas. é. Conseguiram mudar um bocadinho isso. Não, olha, acabamos por. Todas as pessoas que trabalham connosco são efetivamente da zona, Ok. neste momento. Portanto, Uhum. lembro-me agora deste episódio porque houve uma situação em que estávamos a fazer recrutamento e, olha, era um dia inteiro de entrevistas que tínhamos marcado, todas as pessoas de Lisboa não apareceram. Engraçado. Muito Foi curioso. assim, pá, já foi há muitos anos atrás, não foi recente, mas isto ficou-me sempre no mar. Porque é que as pessoas não fazem isto? Uhum. E eu lembro-me. Quando o inverso é perfeitamente É, aceitável, é, não é? é. É E verdade. acho que também, se calhar, tem a ver com isto. Nós cá em Portugal temos muito esta noção, por ser um país pequeno, não é? Qualquer deslocaçãozinha Parece que achamos é que é muito. ui, horrível. E eu, como vivi no Brasil, lembro-me que quer dizer, eles As fazem distâncias para ir então. à praia, lá Pois, fazem tipo 5 horas ou 6 para pois. ir à praia, tipo passar uma tarde. Então, muda tudo, não é? Essas perspectivas. Completamente, completamente, é verdade. Não é? Olha, Sofia, vocês não ficaram por aqui, não é? Já sei que agora têm também uma marca própria, Sim. que E é a Naua. nós, sim, Que é o miminho que nós aqui no Reatravessar damos exatamente. aos nossos convidados, que é Ficamos uma muito marca felizes por isso. é linda e é uma marca de cosmética sólida. Sim, cosmética sólida natural. O que acontece foi que em 2020 nós quisemos ter também a nossa própria marca, percebemos que havia muita procura e quisemos dar resposta a isso e também, mais uma vez, por uma necessidade pessoal, porque eu sempre que experimentava cosméticos, shampoos sólidos Uhum. especificamente, era muito difícil, acho que nunca encontrei uma marca que estivesse de acordo com as minhas necessidades, porque eu fazia sempre muita escamação Uhum. e estava sempre, bem, eu quero mudar, quero utilizar shampoos sólidos, mas não consigo porque a experiência não é satisfatória para mim. E às tantas é isso que acontece, porque às vezes as pessoas querem e têm essa vontade de mudança, mas não encontram nada cuja Uhum. experiência seja positiva, então desistem. E isso para mim foi também, olha, eu quero fazer uma coisa que seja boa para mim. Então, na altura, falámos com um parceiro, foi em outsourcing, que já fazia cosmética sólida, começámos a fazer com eles, mas às tantas nós queríamos outro tipo de coisas, queríamos fazer certificações, queríamos utilizar outro tipo de ingredientes, queríamos controlar melhor os timings, queríamos ter maior qualidade, então decidimos, não é por aqui, e decidimos dar o passo de criar o nosso próprio laboratório. Portanto, neste momento, desde o início do ano, temos o nosso próprio laboratório, onde fazemos a nossa própria cosmética, temos a própria equipa a fazer isso, e uma das coisas que eu queria mesmo era introduzir ingredientes upcycled, temos uma experiência muito mais agradável Hum. quando aplicamos o shampoo, ter uma espuma consistente, ter um perfume. Ir hum, aperfeiçoando. sim, fomos Uhum. aperfeiçoando.
também estamos em processo de certificação natural da cosmética. E por isso relançámos este ano esta marca, a Noa Natural Care, que no fundo também queremos, no próximo ano já vamos adicionar outro tipo de produtos à marca. Portanto, neste momento só temos os shampoos, mas vamos adicionar coisas novas. Em crescimento, em crescimento. Olha, e há aqui um projeto teu que eu quero mesmo falar porque achei delicioso, que tem a ver com também, lá está, os discos reutilizáveis de algodão. Sim. Achei este projeto adorável, porque talvez hajam pessoas que não saibam, mas existem, eu já uso há muitos anos e recomendo mesmo que se use, que é algo que nos evita estar sempre a comprar aqueles algodões desmaquilhantes. Exatamente, não é? os descartáveis. Que é os sim. descartáveis que, segundo percebi até recentemente, é uma coisa que tem uma pegada ecológica até grande, não é? Sim, e com os reutilizáveis nós evitamos tudo isso. Tudo isso, os plásticos das embalagens, a produção em excesso, Sim, portanto, sim. são algodõezinhos que são bocadinhos de tecido, não é? De algodão, que depois lavamos e voltamos a usar. Portanto, em termos de alteração de hábito, não é assim tão impactante, porque no fundo só estamos a utilizar, os nossos são de algodão orgânico, portanto são super macios, portanto não se sente atrito nenhum, utilizar com o seu desmaquilhante habitual, passar e depois pôr para lavar e voltar a usar. Mas a parte gira deste projeto não é só isso, é porque vocês arranjaram aqui uma forma de envolver também aqui uma responsabilidade social no projeto. Sim. Então, conta-me lá, como é que isso funciona? Olha, é uma coisa que nós tentamos sempre fazer. Nós somos pelo ambiente, mas também somos muito pelas pessoas e tentamos sempre envolver de alguma maneira a componente humana. E aqui o que é que fizemos? Em Torres Vedras existe esta associação, que é Incluir Mais, e no fundo eles combatem o isolamento e a solidão na idade mais sénior. Portanto, é um grupo de senhoras, algumas que sabiam costurar, outras que estão a aprender, mas no fundo eles fazem arranjos. Senhoras reformadas. Já são reformadas, fazem trabalhos de costura e em vez de estarem sozinhas em casa, juntam-se ali e passam ali as tardes, os dias, o que for, cada uma à sua medida. E neste caso, o que nós as desafiamos a fazer foi serem elas a costurar os nossos discos. Portanto, nós levamos todo o material, levamos as linhas, que são de polpa de madeira, levamos o tecido, que é algodão biológico, e elas costuram tudo. Portanto, em vez de estarmos a contratar uma fábrica ou uma costureira, o que quer que seja, nós preferimos, e eu espero que continue por muito tempo este projeto e esta parceria com eles, a promover. Estas pessoas são pagas de forma justa, estão ocupadas no seu dia-a-dia e estão a conviver em vez de estarem sozinhas em casa. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Estão ali juntas a conversar, em vez de estarem em casa a deprimir-se porque não é, já não têm trabalho, não sabem o que fazer, que é uma fase tão particular da vida, não é? Essa parte da reforma e da vida de mudar. E é tão giro, não é? Estás a fazer assim um 2 em 1, contribuir. É verdade. E depois é as senhoras que costuram, depois a senhora que faz o recorte, a senhora que faz o acerto no final. É um trabalho muito envolvente. Tão bonito. E eu acho que depois é engraçado ver como as pessoas se envolvem e ficam tão contentes quando aparecem, quando nós comunicamos sobre isso. E eu fico muito satisfeita. Acho lindo, parabéns mesmo. Muito obrigada. Sentes-te assim realizada? Sim. Este ano tem sido particularmente difícil com estas alterações todas no mundo. Sentimos, temos de estar sempre ali a ajustar, a adaptar, como é que agora vamos fazer diferente, como é que vamos chegar às pessoas. Tem sido mais intenso. Mas sinto que... Agora já é uma coisa tão conhecida, não é? Agora já toda a gente compra online, e na verdade, olha, isso foi das coisas se calhar boas, vamos dizer assim, que a pandemia nos trouxe, não é? Foi essa abertura. É verdade. Que nos deu a comprar online. Eu própria te digo, era assim bastante resistente a isso. Era assim. Às vezes é falta de hábito. Não é, exato, nem é por razão nenhuma, é mesmo porque nunca houve a necessidade e hoje em dia também compro imenso. Sim. Mas vamos só aqui tocar num tema, se tu não te importas, Sofia, que é um tema um bocadinho mais pessoal, mas eu acho que é muito importante também trazer. Sabes que eu tenho muita vontade que este podcast tenha um valor efetivo em quem nos ouve. E agora puxando aqui um bocadinho para a pandemia e para o Covid, tu também comentaste comigo, e pronto, e falo disto porque tu comentaste comigo que tiveste também um momento mau, e eu também o tive, e portanto acho que podemos falar disso aqui,
Portanto, esta pandemia trouxe-nos muita instabilidade e trouxe a alguns de nós, e não são poucos, e não somos poucos, ansiedade, Uhum. muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com problemas nervosos, então mexeu muito e abanou muito. E eu sei que tu também passaste por um momento assim, eu também passei e conheço muita gente que o passou, e acho que este tema tem que ser trazido porque de facto, olha, é como a masturbação. A Eu acho que saúde quando mental falamos, ainda se sim. fala disto assim com um certo tabu, não sei, Uhum, não uhum. é? Como se não fôssemos todos, iguais, não é? E não nos afetasse a todos as coisas, não é? De maneiras É, diferentes, mas mas que não olha nos tocasse. que este ano eu ouvi falar mais de saúde Muito. mental, se calhar do que dos últimos 10 anos, Felizmente, portanto, não é? sim, sim, sim. Felizmente, porque tem que ser trazido. Uhum. Abanaste um bocadinho no Covid, também sentiste que. Olha, 2020 passou-se, não é? Não senti fisicamente, não senti os efeitos, hum, claro que me assustou. Uhum, E até te posso dizer que naqueles primeiros meses de clausura, quando eu próprio, porque normalmente o Sérgio esteve sempre na rua, e quando ele me disse: "Hoje vais tu fazer as compras", eu fiquei a olhar para ele tipo: "Não, eu não quero ir, uhum, eu não quero sair de ok. casa". Acho que esse foi o momento, em 2020 esse foi o momento tipo: "Estás parva Tu agora não percebeste que há aqui qualquer coisa. não sais, não vais fazer as compras porquê?". E fiquei muito nervosa quando eu Uhum. saía à rua e olhava para o lado, com medo, Claro, medo, porque mexe, não é? Porque mexe connosco e isto tudo foi ali sem saber foi às nossas raízes do medo. uhum. Ok. Depois em 2021, no início do ano, é que não sei se foi a descarga, às vezes pode ter sido, nem sei, olha, se foi algum alívio que depois deu origem, à ansiedade, mas o que é certo é que comecei com palpitações e durante vários dias e as noites eu não dormia. E eu, para mim, não dormir é uma coisa que não Uhum, acontece. uhum. Portanto, quando eu não durmo é É mesmo quando as coisas sinal. não estão bem. É isso, é não dormir e não E comer. São 2 coisas que eu acho que é sim, importante também aqui é, é, falarmos, que é. quando essas 2 funções base, não é, Mas olha que quando eu não comia era quando me sentia melhor. sério? Não, mas digo aquela coisa de perder o apetite, a pessoa tem aqui um É, embrulho, é, é. eu fico muito com isso, não é, quando estou muito, muito extremamente ansiosa ou com um problema qualquer, eu fico assim, com Uhum, um embrulho aqui, não entra nada. sim. Não entra nada. Mas foi durante uns dias eu sentia-me fora de controle, Uhum, palpitações, com medo de morrer, que vou morrer, uhum, tipo assim, uhum. Sim. e não conseguia controlar isso. E fui às urgências, aos hospitais, e deram medicação, obviamente, para controlar as palpitações, a Uhum. nível cardíaco, essencialmente, e depois medicação para acalmar. E eu sou muito anti-medicação. É, Não sei tu não sabes porquê. a quantidade de conversas destas que eu já tive, sabes, com pessoas que, passaram por isto nos últimos 2 anos, ou até em outras fases de vida, mas passaram por isto e quase que sentem uma certa vergonha de dizer isto, sabes, quando se calhar a maior parte de nós passou por isto e está a Uhum. passar por isto, então bora lá humanizar-nos, não é? Nós todos somos Pessoas. pessoas, não é? E em certas alturas da nossa vida vamos quebrar, Uhum. às vezes é preciso mesmo pedir ajuda, não é? Às vezes tem que ser por um período em que sim, temos que tomar medicação e temos mesmo que pedir ajuda. E tu, eu apontei aqui porque queria falar disso, não é? Pediste ajuda, não é? E começaste a fazer terapia, que é uma coisa que eu também faço e que recomendo Uhum. a toda a gente. Sou assim super fã, acho que toda a gente devia fazer. E se calhar, se toda a gente fizesse algum tipo de terapia, tínhamos assim já um mundo bastante mais, Melhor. mais resolvido, não é? É No mais mínimo. resolvido, sim. E Sim, exercício físico concordo. também te ajudou bastante, não é? Olha, foram 2 coisas que para mim foram essenciais. Estar a ser acompanhada por um PT, Uhum, com aquela regularidade que me obrigava a ir e a estar e a fazer e a soltar. Eu acho que o que me fazia falta era porque eu guardo tudo para mim, uhum. fica tudo cá dentro Claro, o corpo guarda as e as às tantas coisas. já nem consigo respirar, não é? Porque está tão assoberbado. Então às tantas, ok, ginásio, e psicoterapia, e para mim foram coisas que me têm ajudado imenso, mas do noite para o dia. Uhum, uhum. Portanto, Bom, que eu acho que são coisas que não são assim transcendentes, claro. que toda a gente pode fazê-lo, de uma maneira ou de outra, e que me têm ajudado a equilibrar, essencialmente,
a perceber que hei de morrer um dia, sim, mas não, não vai ser assim. Exato. Exatamente, é isso. Eu acho E a que perceber que, ok, isto é tudo normal, portanto, relaxa um bocadinho, descansa, exato, olhar para os meus filhos e pensar, ok, eu quero os ver crescer, portanto, exato, exato. quero viver melhor Bem. e bem e a sentir-me bem com isso e estar lá para vocês. Portanto, olha, foi um abanão grande, hum, que eu gosto muito de ter as coisas controladas. Eu tenho esta coisa de tudo no seu lugar e quando as coisas ficam fora do lugar, eu não sei como lidar. Então Pois, foi muito difícil, mas eu acho que o que a pandemia trouxe isso, trouxe-nos este abanão também para nós podermos continuar, mas já mais é, mais é, fortes, mais conscientes de outro lugar, não é? é. Então, quis trazer este tema porque sei que há muita, muita, muita gente e Eu, queria eu, eu acho que eu tenho falado com tantas pessoas, que até me têm falado isto, mesmo do meu círculo de amigos, pessoas que têm andado com medicações, uhum, porque não conseguem de outra maneira, porque tiveram ataques de pânico, ataques sim, de ansiedade, porque começam com palpitações claro, também, não conseguem claro. E dormir. tantas outras, tantos outros sintomas. Então, assim, pelo menos daqui do que eu acho importante trazer de mensagem é pedir ajuda, não é? Pedir ajuda quando não conseguimos sozinhos resolver as coisas, Uhum, pedir ajuda de alguma pessoa, pedir ajuda de um terapeuta, perceber que tipo de atividades, não é? No teu caso, o exercício físico podemos fazer, porque realmente às vezes há pequenas coisas que podem ajudar e nós nem sempre somos capazes de resolver sozinhos, então sim, pedir ajuda. verdade, verdade. Boa. Olha, tão bom, Sofia, adorei esta conversa contigo. Olha que bom. Diz-me Eu então, a também. Pegada Verde é como te podem encontrar e como podem encontrar a vossa loja, não é? É simples, é PT. pegadaverde.pt e nas redes sociais também, Também, Pegada Verde. Vocês têm sempre exatamente. imensas dicas, giras e produtos, então sigam, porque é mesmo uma página interessante de seguir. E por último, quero fechar assim com uma Hum, coisa bonita. Quero-te perguntar, talvez algumas pessoas que nos estejam a ouvir possam sentir que se identificam contigo aí em alguma parte. Neste caso, eu acho que mais em relação ao sonho, não é? Acho que tem sido duas coisas muito bonitas, não é? Essa coisa de seguir um sonho, de acreditar num sonho, ou de estar aberto também. Acho que tem sido várias partes interessantes. Que conselho é que darias, assim, a alguém que possa estar numa fase, assim, de vida, de um negócio, ou de um sonho que tenha, de um projeto que queira concretizar e que possa estar até a sentir algumas dificuldades, não é? No caminho. olha, eu acho que da minha experiência, e foi aquilo que também já temos vindo a falar, foi eu comecei sempre, ou tudo o que fiz foi porque senti necessidade de alguma coisa que me faltava. E, e quando nós enverdamos por esse caminho, tentamos fazer o melhor que podemos e tentarmos especializar-nos de alguma maneira nisso. Não querer, ou não pensar, não querer fazer demais, Uhum, mas fazer aquilo que nós realmente achamos que podemos fazer diferença. Para não dispersarmos, mas podermos claro. focar. Não querer ser logo tipo uma coisa espetacular, logo um mega passo, Sim, logo sim, tipo se sim, no ano sim, sim, seguinte fosse sim. logo acontecer Eu acho que o minimalismo aqui também se pode aplicar. certo. É, não pensamos que podemos fazer mundos e fundos, porque às tantas vamos Uhum, dispersar-nos e perder-nos, mas focar-nos naquilo que queremos realmente ou que sentimos aquela necessidade, onde é que nós podemos fazer a diferença e perseguir esse caminho, e ir nesse caminho e não seguir as suas uhum, ramificações uhum. todas. Alguma Hum, persistência, não é, também de caminho, é sim, isso? sim, e resiliência, isso sem Claro, dúvida nenhuma é não desistir à primeira adversidade, porque elas vão ser muitas. vão ser muitas, isso é tão importante, sabes? Toda a gente que tem negócios fala disso e as É, coisas é. às vezes até pode ser que aconteçam tipo às vezes pode acontecer, não é, de forma rápida mas a maior parte das vezes, vai-se criando, né, as coisas vão Uhum. acontecendo, então resistir às primeiras Sim, tentações de desistir. sim, eu acho que quem não está no negócio de IT, programações, aplicações, Pois. em que isso pode Explodir funcionar assim logo, rápido. pois. Acho que tudo o resto, e daquilo que eu conheço e daquilo que tem sido a minha experiência, é persistir, especializar-nos o máximo possível naquilo que é a nossa ideia, para as pessoas também olharem para nós como, ok, esta pessoa percebe disto, sabe do Uhum, que é que está a falar, hum, e aqui também se pode aplicar o pedir ajuda. Às vezes esta falta de mentoria ainda existe, ainda que hoje em dia haja muito mais programas de aceleração, programas de startups, uhum. hum, mas aquela pessoa que nos pode dar aquelas dicas iniciais,
às vezes até de gestão, Uhum. porque muitos de nós não temos essa formação, podemos ser excelentes profissionais noutras áreas, mas depois em termos de gestão não sabemos gerir o nosso Claro, negócio próprio. Procurar alguém que nos possa dar algumas dicas coisas simples de calcular uma estrutura de custos, que às claro, vezes não claro, temos coisas, ideia de como exato. fazer. Portanto, acho que é foco, persistência, resiliência e pedir ajuda de quem nos pode ajudar. Perfeito. Adorei, obrigada. Obrigada, Da Rita. Sofia, foi muito bom ter-te aqui. Gostei Episódio muito imenso, bonito. imenso. Bom. Obrigada. Obrigada a todos por estarem aí e continuarem aqui a seguir o nosso Reatravessar. Este episódio com o patrocínio de Um Curso em Sabores, da Isaura Faria. Vão lá espreitar a temporada 2 para saberem esta história também incrível da Isaura. Para a semana voltamos com mais um episódio, mais uma história de mudança e vou-vos relembrar que podem também assistir em vídeo agora a esta temporada 3 no meu canal do YouTube e subscrevam então o canal no qual estão a ouvir aqui ou a ver o podcast para podermos continuar com este reatravessar e chegar cada vez a mais pessoas. Um grande beijinho e até para a semana. Este episódio foi patrocinado por Um Curso em Sabores.